emergenciais. Quem nunca se preocupou, sentiu um calafrio ao ouvir falar dessa expressão? E você que é gestor, você que é gestora, você que está neste mundo das licitações, certamente já ouviu falar dessa expressão. E esse vídeo está aqui exatamente para, buscando na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, tratar daqueles assuntos que são mais relevantes quando se trata desta hipótese de dispensa da licitação. Ela está especificamente prevista lá no artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações, certo? E nada mais justo, antes de tratar de qualquer acórdão, falar a respeito da literalidade da norma, que diz o seguinte: é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança. Este início do dispositivo traz o conceito, dessa contratação emergencial. Ela vai ocorrer quando efetivamente não houver como aguardar todo o procedimento licitatório, toda a disputa dos licitantes, a homologação deste resultado, a adjudicação do objeto, a assinatura do contrato. Nós sabemos que no Brasil é um procedimento extremamente burocrático ainda e longo, e muitas vezes o atendimento de uma situação emergencial ou calamitosa exige que se supere esse procedimento para nós fornecermos o objeto contratual, ok? E como primeiro acórdão a ser citado aí, para que a gente possa trazer informação para você, nós temos aí o acórdão número 1130 de 2009 da primeira Câmara, cujo enunciado apresentado no informativo de jurisprudência do TCU diz o seguinte: nas contratações diretas fundadas em emergência, ou seja, no artigo 24.4 da Lei 8666 de 1993, cabe ao gestor demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização do procedimento licitatório, em face de risco de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas e bens públicos ou particulares, além de justificar a escolha do fornecedor e o preço pactuado. Entre vários conselhos que são dados, um nunca falta, que é o seguinte: coloque tudo dentro do processo administrativo de contratação, ok? Isso porque muitas das irregularidades que são verificadas, elas decorrem exatamente da falta de informação, da desinformação dentro de um contexto de licitação pública. E isso, meus amigos, é algo que não pode acontecer. O processo tem que estar completamente instruído. E veja que este acórdão traz 3 informações que não podem deixar de compor o processo administrativo. A primeira delas é exatamente aquela informação que demonstre ser impossível aguardar o prazo de realização do certame licitatório. Isto porque é a justificativa basilar para que você afaste a licitação, a disputa entre as empresas e faça uma contratação direta, tá bom? É essencial que você demonstre a circunstância peculiar, excepcional, que te levou, você gestor, a tomar a decisão pela contratação direta, ok? A título de exemplo, nós podemos falar aí de um órgão que fornece medicamentos vitais para um determinado grupo de pacientes. Veja, se você deixa de fornecer um dia sequer este medicamento para uma pessoa, ela pode morrer. Então, isso significa que essa distribuição não pode ser interrompida de forma nenhuma, ok? E se você chega a uma situação em que o contrato de fornecimento desses medicamentos está chegando perto do fim, cabe uma contratação emergencial para que você possa fornecer esses medicamentos. Perceba, isso no caso de não haver tempo, como nós acabamos de falar aqui, para a realização de outro certame licitatório.
ok? Então, num outro caso, e seguindo numa outra direção, nós temos também a situação de um órgão público que funcione numa grande capital, cujos níveis, né, de criminalidade sejam altos. Este órgão é imprescindível que, para que ele funcione, que tenha um contrato, certo, de segurança institucional, correto? E quando você tem um contrato de segurança que está chegando perto do fim, um contrato de prestação de serviços terceirizados de segurança, armada ou não armada, é necessário para o bom funcionamento, para a segurança dos agentes públicos que funcionam, que trabalham ali dentro, para a segurança dos particulares que frequentam aquele órgão, é essencial que esse contrato esteja vigente. Portanto, verificada a proximidade, a iminência do fim do contrato anterior, certo? Ou até mesmo o fim já deste contrato e a necessidade da prestação do serviço, pode ocorrer aí uma situação em que a contratação direta por dispensa, uma contratação emergencial, seja realizada, tá bom? Perceba que esta justificativa, que esta demonstração de impossibilidade de aguardar o prazo da realização do procedimento licitatório, ela precisa constar do processo. Mas não é só isso que o acórdão fala. O acórdão fala também que deve ser apresentada a justificativa da escolha do fornecedor. Por que aquela empresa foi contratada? Ela possui a competência necessária para prestar o serviço? Ela é capaz de atingir o objetivo daquela contratação? Tudo isso deve ser demonstrado no processo administrativo, ok? É essencial que essa informação conste. E o acórdão fala também sobre a necessidade de apresentação de justificativa do preço contratado. E aqui é necessário que haja um destaque, porque o preço contratado, ele vai de encontro diretamente a dois dos princípios que regem a licitação pública, certo? Que são os princípios da vantajosidade e da economicidade. Ainda, repito, que não tenhamos aqui um certame licitatório, mas uma contratação direta, a justificativa quanto ao preço contratado não pode deixar de constar do processo. É muito interessante como a jurisprudência do TCU se complementa. Nós vemos aqui no acórdão de número 27 de 2016, plenário, o seguinte enunciado: é irregular a contratação emergencial por dispensa de licitação quando a interdição do acesso à edificação com problema estrutural for suficiente para a eliminação do risco e, consequentemente, da situação emergencial. Meus amigos, a situação emergencial e o risco que ela gera para agentes públicos ou particulares, ela é o sustentáculo dessa contratação emergencial. A justificativa que se dá exatamente na presença desses elementos precisa ser posta no processo administrativo. Quando você não tem essa justificativa ou quando ela não é apresentada de forma clara nos autos da contratação, você tem uma irregularidade severa que traz um problema e pode trazer inclusive a nulidade desta contratação, ok? Por isso é que eu repito, gestor, coloque tudo no processo administrativo, não economize naquilo que você apresenta nos autos, porque isto certamente pode vir a livrá-lo de uma responsabilização, numa atuação, seja da auditoria interna ou principalmente do controle externo, que é realizado pelo Tribunal de Contas, existe um risco muito menor, muito inferior de você, de qualquer forma, sofrer uma responsabilização, tá? Então, neste caso aqui do Acórdão 27 de 2016, a mera interdição do acesso eliminava o risco. E com o risco ia embora também a situação emergencial. E não havendo este sustentáculo, o que houve aqui, na verdade, foi uma burla ao princípio do procedimento licitatório, que precisa acontecer quando nós estamos falando de aquisição de bens e contratação de serviços. Tá bom?
Seguindo ainda nessa esteira, nós temos aí o Acórdão 1392 de 2016, plenário. E ele é muito interessante porque o seu enunciado posto no informativo do TCU diz o seguinte: o fato de a administração não ter cumprido seu dever de verificar a economicidade dos preços ofertados em dispensa ou inexigibilidade, as hipóteses de contratação direta da Lei 8666, não isenta de responsabilidade a empresa contratada por eventual sobrepreço constatado no contrato, uma vez que a obrigação de seguir os preços praticados no mercado se aplica tanto à administração pública quanto aos seus colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídico-administrativo relativo às contratações públicas. Olha que acórdão interessante. Além dele frisar o que é dito no anterior sobre a necessidade de se justificar o preço das contratações, esse acórdão inclui também no âmbito de responsabilidade as empresas privadas que contratam com a administração. O que o acórdão está dizendo, em suma, é que a empresa não pode se aproveitar do orçamento mal feito. Se o setor de licitações elabora o orçamento, elabora a planilha orçamentária e coloca um preço lá acima do mercado, a empresa privada, principalmente aquela que contrata diretamente, ela não pode se aproveitar deste preço, ok? Então, havendo sobrepreço, havendo superfaturamento, é necessário que se atribua responsabilidade para o gestor que praticou esse preço, mas também é necessário que se busque a empresa privada e ela será responsabilizada, principalmente com a devolução dos valores ao erário, tá bom? Então veja a forma concatenada, a forma relacionada como esses acórdãos, eles se atrelam, certo? Outro acórdão muito importante de ser tratado aí nesse contexto de análise de estudo das contratações emergenciais é o acórdão 1122 de 2017, plenário, cujo enunciado apresentado no informativo de jurisprudência do TCU é o seguinte: a situação de contratação decorrente da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos públicos pode implicar a responsabilização do gestor que lhe deu causa, em face da sua omissão quanto ao dever de agir a tempo, adotando-se ainda assim as medidas cabíveis para a realização do regular procedimento licitatório. O que esse acórdão está querendo dizer aqui, em suma, meus amigos, é o seguinte: não importa se a situação emergencial ela se deu por desleixo, por falta de planejamento do gestor público. O que prevalece aqui é o interesse público, ou seja, a segurança das pessoas, a continuidade de um serviço essencial, certo? A segurança, a manutenção de obras. Estas justificativas, estes interesses devem prevalecer, certo? E por que este acórdão aqui é tão relevante? Porque ele resume o entendimento firmado em vários julgados do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele teve que se debruçar diversas vezes sobre esse assunto para tratar, porque havia uma dúvida. Qual dúvida? Se o gestor gerou a situação emergencial com seu desleixo ou com a sua falta de planejamento, seria possível que ele realizasse uma contratação emergencial? E a resposta que o TCU traz é sim, porque o interesse público prevalece. Todavia, nada impede, muito por outro lado, é aconselhável que, ao mesmo tempo que se realiza a contratação emergencial, seja buscada, procurada a responsabilidade daquele agente público que agiu dessa forma, tá bom? Mas perceba, a contratação emergencial ela vai acontecer mesmo assim, para que o interesse público seja preservado. Seguindo adiante, nós temos o Acórdão 1796 de 2018, plenário, que ele é muito rico. Nesse contexto de contratação direta, ele não apenas fala sobre isso, mas ele mescla também a gestão de risco nas aquisições. Olha só que legal esse enunciado. É recomendável à administração pública a implantação de controles para mitigar riscos que possam resultar
na realização de contratações emergenciais que afrontem o artigo 24, inciso 4, da Lei 8666, a exemplo da medição do nível mínimo de estoque de itens essenciais e de alerta sobre a necessidade de tomada de decisão quanto à prorrogação de contrato de serviço de duração continuada ou a realização de nova licitação. Que bacana esse acórdão, porque ele consegue trazer alguns conceitos que nós trataremos aqui em outros vídeos, certamente, de gestão de riscos nas aquisições. A implementação de controles internos administrativos em qualquer processo de trabalho da organização, ele faz parte da gestão de riscos institucional. E aqui, na área de licitações, não é diferente. Perceba que o TCU está falando aqui sobre a necessidade de mitigar um determinado risco. E que risco é este? Fazer a contratação emergencial quando não for uma situação emergencial. Então, é muito importante que se leve em consideração estes controles que são apresentados a título de exemplo. Olha só, medição do nível mínimo de estoque. Todos os órgãos públicos praticamente têm um sistema de controle de estoque ou uma pessoa que controla manualmente esse estoque. Mas é importante definir um mínimo aceitável para que a partir do atingimento desse mínimo, a administração possa inaugurar o novo processo licitatório de aquisição ou, quem sabe, no caso da prestação de um serviço continuado, das negociações quanto à prorrogação da contratação, sempre que for possível, lógico, e estiver dentro do prazo. Então percebam, são controles que são instituídos dentro do processo de trabalho, seja de execução contratual, seja o processo de licitar bens ou serviços, você instituir controles internos administrativos e, com isso, gerir os riscos relacionados a essas contratações, ok? De forma tal a trazer esses riscos aqui, para um nível aceitável dentro do apetite a risco da sua organização. Mas calma, vamos tratar de gestão de riscos num vídeo próprio, tá bom? Mas é só para você ter a consciência de que esse acórdão riquíssimo, repito, 1796 de 2018 plenário, como ele trata das contratações diretas por dispensa em situações emergenciais com a gestão de riscos institucional. Ok, meus amigos? Seguindo adiante, nós temos também o acórdão 2492 de 2016 plenário, que fala de uma divisão de responsabilidades muito importante, tá? Diz assim o enunciado deste acórdão: a autorização para a realização de procedimento licitatório ou para sua dispensa é ato próprio de competência do ordenador de despesas e não da comissão permanente de licitação. Prezado gestor, prezado agente público que está assistindo este vídeo, é membro da CPL, você precisa ter consciência disso aqui. Prezado ordenador de despesa que está agora vendo esse vídeo, é necessário que você tenha consciência desse acórdão. É necessário que se observe o princípio da segregação de funções. Meus amigos, ordenar a realização de procedimento licitatório é ato próprio de competência do ordenador de despesas. Não há como atribuir esta responsabilidade para a CPL. Não tem como. Olha só, eu até trouxe aqui o que o artigo 6º, inciso 16 da Lei de Licitações fala. Ela diz o seguinte, olha, a função da CPL é receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, à habilitação e ao julgamento das licitações. Quando você lê o inteiro teor desse acórdão, você vai perceber que é uma situação
em que se estava pondo responsabilidade sobre uma contratação direta que não deveria ter acontecido, tá? Mas estava se colocando a responsabilidade por essa irregularidade em cima dos membros da CPL, sendo que a eles cabia estas atribuições que são postas na lei. A decisão pela realização ou não do procedimento licitatório, a decisão pelo abandono do procedimento licitatório e a adoção, por outro lado, de uma contratação direta, ela vai pertencer ao ordenador de despesas, que neste caso aqui era o prefeito daquele município que foi considerado neste acórdão do TCU. Então, meus amigos, é muito importante que esta compreensão de que a realização do procedimento licitatório ou, por outro lado, de uma dispensa, essa decisão, ela pertence ao ordenador de despesas. Ok, meus amigos? E com isso, nós terminamos esse vídeo. Eu continuo à sua disposição e você pode contar comigo aí através do Instagram, através do nosso canal no YouTube, através do LinkedIn e onde você quiser fazer contato conosco. Ok? Um grande abraço!